Olá, será abordada a farmacologia de uma das classes mais importantes de fármacos de grande relevância à cardiologia, quais sejam os fármacos antiarrítmicos. Esse grupo diverso de medicamentos afeta a condução de impulsos elétricos no coração. São utilizados para controlar ritmos cardíacos anormais, de modo a aliviar os sintomas e evitar as complicações, além de reduzir o risco de morte súbita relacionada às arritmias cardíacas. Para tanto, foram delineados alguns objetivos, os quais pretendemos cumprir ao longo desta apresentação. O primeiro deles consiste em relembrar a anatomia e fisiologia do sistema elétrico de condução do coração, o processo de deflagração do potencial de ação e a base iônica da atividade elétrica que determina a eletrofisiologia do ritmo cardíaco normal. Além disso, temos como propósito compreender a fisiopatologia dos mecanismos de arritmias cardíacas, bem como assimilar os padrões de bradiarritmias e taquiarritmias no eletrocardiograma. Por fim, mas não menos importante, temos como propósito apreender e reconhecer diferentes mecanismos de ação e distinguir as distintas classes de fármacos antiarrítmicos, suas indicações terapêuticas, efeitos adversos, contraindicações e os principais aspectos da farmacocinética desses medicamentos. Fundamentalmente, é importante revisar a anatomia e fisiologia, a anatomia do ponto de vista funcional acerca do sistema elétrico de condução do coração, também denominado complexo estimulante do coração. Esse sistema gera e transmite os impulsos elétricos que produzem contrações coordenadas do ciclo cardíaco. O complexo estimulante consiste em tecido nodal que inicia os batimentos cardíacos e coordena contrações das quatro câmaras cardíacas, os dois átrios e os dois ventrículos. Mas as fibras condutoras, muito especializadas para conduzir os impulsos rapidamente para as diferentes áreas do coração. Em seguida, os impulsos são propagados pelas células musculares estriadas cardíacas, de modo que haja contração simultânea das paredes das câmaras. No átrio direito, nas proximidades da desembocadura da veia cava superior, logo abaixo do epicárdio, na junção da veia cava superior com o átrio direito, situa-se o nó sinusal, ou também conhecido como nó sinoatrial, que no coração normal é o local da origem da gênese da atividade elétrica espontânea. No nó sinusal, inicia-se e controla os impulsos para as contrações cardíacas, emitindo assim aproximadamente 70 vezes por minuto o impulso elétrico na maioria das pessoas. E por essa razão, o nó sinusal é considerado um marcapasso cardíaco. O impulso elétrico no nó sinusal é transmitido e propaga-se através da musculatura de ambos os átrios, até transmitir esse impulso para o nó átrio ventricular. Na proximidade da abertura do seio coronário, na superfície da porção inferior do septo imperatrial, situa-se o nó átrio ventricular, do qual origina o fascículo atrioventricular, que é a única ponte entre o miocárdio atrial e o miocárdio ventricular, uma vez que o esqueleto fibroso do coração isola eletricamente os átrios dos ventrículos. Na junção da parede membranácea e muscular do septo interventricular, o mesmo fascículo atrioventricular se divide em dois feixes, chamados de ramo esquerdo e ramo direito, do feixe atrioventricular, também conhecido como feixe de His. Estes ramos se estendem através do septo intraventricular, dirigindo-se respectivamente para a musculatura ventricular direita e esquerda. Nos ventrículos, os ramos direito e esquerdo se ramificam em ramos subendocárdicos, formando uma extensa rede de condução intraventricular que se estende, constituindo assim as fibras de Purkinje. Aqui ao lado está representado apenas o sistema de condução elétrico do coração.
o nó sinusal representado em número 1, o feixe de Beshman representado em número 2, o trato internodal anterior representado em número 3, o trato internodal medial representado em número 4, o trato internodal posterior representado em número 5, o nó atrioventricular representado aqui em número 6, em número 7 está representado o feixe de His, ou feixe atrioventricular. Em número 8 está representado o ramo direito do feixe de His, e em número 9 o ramo esquerdo do feixe de His. Em número 10 está representado o feixe anterior do ramo esquerdo. Em número 11 está representado o fascículo posterior do ramo esquerdo. E em número 12 está representado as fibras de Purkinje. Para a plena compreensão dos mecanismos de ação dos fármacos antiarrítmicos e, sobretudo, dos mecanismos de arritmia cardíaca, é de fundamental importância relembrarmos e compreendermos bem o potencial de ação cardíaco, bem como a base iônica da atividade elétrica das células cardíacas. O potencial de ação cardíaco se origina em um grupo de células especializadas que formam o nó sinusal, ou também conhecido como nó sinoatrial. Essas células se despolarizam espontaneamente e disparam potenciais de ação em uma frequência regular, intrínseca, que é normalmente entre 60 e 100 vezes por minuto para o indivíduo em repouso. O nó sinusal está sob o controle da divisão simpática e parasimpática do sistema nervoso autônomo. Dessa forma, o sistema nervoso autônomo modula essa atividade marca-passo intrínseca, o que denominamos de automaticidade. O potencial de ação gerado deve propagar de forma ordenada por todo o coração. As células cardíacas, os cardiomiócitos, estão eletricamente acoplados através das junções comunicantes. Isso permite que o potencial de ação na forma de sinapse elétrica se propague rapidamente, célula a célula. Mas como ocorre a deflagração do potencial de ação a partir do nó sinusal? Bem, durante a diástole, a despolarização espontânea é explicada pela presença de canais ativados por hiperpolarização, dependente de nucleotídeo cíclico, que constitui uma família de canais iônicos controlados por voltagem. Esses canais de sódio são constitutivamente abertos em voltagens próximas ao potencial de repouso da membrana e, dessa forma, geram uma corrente despolarizante ativada por hiperpolarização da membrana. Essa corrente, denominada de corrente Fanny ou corrente marca-passo, é expressa pelas células que apresentam automatismo, quais sejam as células do nó sinusal. A fase da hiperpolarização do potencial de ação é denominada de fase 4. Esse potencial é chamado de potencial diastólico, porque é deflagrado durante a diástole. A fase 0 consiste na deflagração do potencial de ação. A principal corrente despolarizante responsável pela fase 0 do potencial de ação é a corrente de sódio dependente de voltagem. A corrente de sódio é responsável pela fase de despolarização rápida do potencial de ação. A fase 1 consiste em uma rápida e transitória repolarização que segue a despolarização inicial e está associada à abertura de canais de potássio ativados pela hiperpolarização. A fase 2 do potencial de ação consiste na fase de platô do potencial de ação, que é proeminente no músculo ventricular. Esse platô depende principalmente da entrada de íons de cálcio. A corrente de cálcio, que permanece na fase 2, ajuda a prolongar o platô. Nas células atriais e ventriculares, o cálcio entrando através de canais de cálcio tipo L ativa a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para então ocorrer a contração dos cardiomiócitos. A fase 3 do potencial de ação cardíaco consiste na repolarização rápida final, caracterizada pela predominância de correntes de efluxo de potássio. Ou seja,
Essa fase está diretamente associada à ativação dos canais de potássio dependentes de voltagem, promovendo grande efluxo, ou seja, a saída de potássio, o que leva à rápida repolarização observada nessa fase. Portanto, a fase 3 é um dos determinantes da duração do potencial de ação cardíaco. Por fim, a fase 4, das células com potencial de repouso estável dos cardiomiócitos atrial e ventricular, tem uma corrente nula, devido ao balanço entre as correntes de efluxo e influxo de íons. E as células do nó sinusal com atividade marca-passo e as células do nó atroventricular produzem despolarização lenta porque predominam canais de cálcio dependentes de tempo e de voltagem que contribuem para a atividade marca-passo. No nó atroventricular, o potencial de ação mais lento entre a contração atrial e a contração ventricular permite mais tempo para que os átrios consigam esvaziar, transferindo sangue para os ventrículos. Esse é chamado de período refratário, que ocorre no nó atrioventricular. O potencial de ação ocorre justamente devido a alterações na membrana das células cardíacas, relacionadas tanto à entrada quanto à saída de correntes iônicas. Essa condutância de íons ocasiona a mudança de polaridade, levando à despolarização, e assim o potencial de ação cardíaco. Bem, os principais íons envolvidos nesse processo são o sódio, potássio e o cálcio. Existem dois tipos de potencial de ação no coração, de acordo com o tipo celular. O primeiro potencial a ser destacado é o potencial de ação de resposta lenta. É o potencial de ação encontrado nas células que têm propriedade de automatismo e função de marca-passo, como o nó sinusal, mas também o nó atroventricular. Esse potencial de ação é dividido em 3 fases. A começar pela fase 4, a fase de despolarização espontânea. Essa é a fase que determina a propriedade de automatismo. Diferentemente da fase 4 do potencial de resposta rápida observado ao lado, a fase 4 do potencial de ação lenta apresenta aumento lento e gradual da voltagem sem precisar de um estímulo externo. Quanto mais inclinado essa fase 4, maior a frequência de despolarização da célula, logo maior a frequência cardíaca. Quando a curva atinge um novo valor de menos 40 milivolts, acontece o potencial de disparo e é gerado um novo potencial de ação. Essa modificação de forma espontânea acontece devido à corrente Fanny de influxo de sódio, também denominada de corrente marca-passo. A fase 0 é também chamada de fase de despolarização ascendente. Essa fase é marcada pela entrada de cálcio na célula. As correntes de sódio estão inativadas nessa fase. Então, o potencial de ação começa com a fase 4, que é a fase de despolarização espontânea, logo em seguida a fase 0, que é a fase de despolarização ascendente, e a fase 3, aqui observada, chamada de fase de repolarização. É uma fase marcada pelo aumento da condutância ao potássio, com sua saída ou efluxo da célula, permitindo assim a repolarização. Em seguida, novamente, o ciclo se repete com a fase 4, a fase de despolarização espontânea. Por outro lado, temos o potencial de ação de resposta rápida. É o potencial de ação encontrado nos cardiomiócitos, nos miócitos contráteis e fibras de Purkinje. É dividido em 5 fases. A fase 0, também chamada de despolarização rápida. Após a célula ser estimulada, os canais de sódio são abertos com grande influxo de sódio para dentro das células dos cardiomiócitos e fibras de Purkinje. A polaridade, que inicialmente era menos 90 milivolts, vai se tornando progressivamente mais positiva, com a entrada desses íons chegando a mais 20 milivolts no final dessa fase. A fase 1, também conhecida como fase de repolarização rápida, apenas inicial,
Nessa fase ocorre ativação de canais de sódio, mas também abertura de canais de potássio. A polaridade cai um pouco, ou seja, cai de mais 20 milivolts até aproximadamente 0 milivolts com a saída de potássio da célula. Seguida, temos a fase 2, é a fase de platô. Essa fase é marcada pelo equilíbrio, com entrada de cálcio na célula e saída de potássio, mantendo assim a polaridade aproximadamente em 0 milivolts. A entrada de cálcio na célula, nessa fase, é responsável pelo processo de contração muscular. Na sequência, temos a fase 3, conhecida como fase de repolarização rápida. Essa fase é marcada pelo fechamento dos canais de cálcio e permanência da saída da célula dos íons de potássio, fazendo com que a polaridade vá negativando progressivamente até menos 90 milivolts. E, por fim, a fase 4, a fase de repouso. Apesar do nome dessa fase ser repouso, ocorre trocas de 3 íons sódios para fora e 2 íons de potássio para dentro da célula, às custas de gasto de ATP, através da bomba sódio-potássio ATPase. Após compreendido o potencial de ação cardíaco, quais sejam o potencial de ação lento e potencial de ação rápido, é de fundamental importância compreendermos a fisiopatologia da arritmia cardíaca. Por definição, a arritmia cardíaca consiste em uma anormalidade do sistema de condução do coração que leva à perturbação na iniciação ou na progressão do impulso elétrico cardíaco, resultando em anormalidade na frequência, na regularidade ou na origem do impulso elétrico. Por exemplo, quando há um defeito na geração do impulso no nó sinusal, o resultado é frequência cardíaca baixa e, assim dizemos, se tratar de uma bradiarritmia. Quando há falha na condução dos potenciais de ação nos átrios para os ventrículos, dizemos que há, portanto, um bloqueio cardíaco. A arritmia se manifesta com ritmos cardíacos anormalmente rápidos, denominados de taquiarritmias. Então, esses são os tipos de arritmias que podemos encontrar basicamente. São 3 os principais mecanismos das arritmias identificados. São eles: a intensificação do automatismo, o automatismo desencadeado e o fenômeno de reentrada. Inicialmente, abordaremos a intensificação do automatismo como um mecanismo de arritmia. A intensificação do automatismo é verificada nas células que exibem despolarização diastólica, como é o caso do nó sinusal, do nó atrioventricular e do sistema His-Purkinje. O automatismo depende da despolarização que ocorre na fase 4, conforme vimos. A intensificação desse processo acelera a frequência cardíaca do marcapasso. As causas da intensificação do automatismo, isto é, a aceleração da descarga de marcapasso, pode ser causada pela estimulação beta-adrenérgica, ou seja, devido a uma ativação simpática excessiva, ou pela hipopotassemia, e também pelo estiramento mecânico das células do músculo cardíaco. A ativação excessiva de receptores beta-1, por exemplo, pelas catecolaminas, como a noradrenalina e a adrenalina, leva ao aumento da corrente de cálcio do tipo L e da corrente FAN e marcapasso, principalmente nas células do nó sinusal. E isso leva às taquiarritmias. A hiperpotassemia e a isquemia reduzem a atividade da bomba sódio-potássio ATPase. Isso diminui a repolarização e prolonga a despolarização. A isquemia em áreas de infarto ventricular reduz, por exemplo, a atividade marcapasso espontânea sob o controle do nó sinusal. E, em decorrência disso, pode haver comportamento automático com potencial de ação ectópico, também chamado de automatismos anormais. Além disso, impulsos gerados por focos ectópicos podem assumir o controle do ritmo cardíaco. Assim,
Quando esses focos ectópicos de despolarização são isolados, isso resulta nas chamadas extrasístoles. Mas, quando esses focos ectópicos se despolarizam de forma repetitiva, denominamos isso de taquiarritmia. O segundo mecanismo importante de arritmias é a pós-despolarização e automatismo desencadeado. Um potencial de ação normal pode ser interrompido ou seguido por uma despolarização anormal. Se essa despolarização anormal alcançar o limiar, pode dar origem a ritmos anormais, a arritmias, portanto. Esses ritmos desencadeados podem ser de dois ritmos principais. Esses ritmos desencadeados podem ser de dois tipos principais. No primeiro tipo, é causado por sobrecarga intracelular de íons de cálcio, inclusive sobrecarga de cálcio no próprio retículo sarcoplasmático dos cardiomiócitos, causada por isquemia miocárdica, estresse, sobrecarga adrenérgica, intoxicação por digitálicos e até mesmo insuficiência cardíaca. Assim, um potencial de ação, nesse caso, pode ser sucedido de uma pós-despolarização tardia, isto é, quando interrompe a fase 4 do potencial de ação cardíaco, e essa pós-despolarização tardia pode provocar um ou mais batimentos desencadeados. Já no segundo tipo de atividade desencadeada, a anormalidade é manifestada por expressivo prolongamento do potencial de ação cardíaco. Quando isso ocorre, a repolarização da fase 3 do potencial de ação cardíaco pode ser interrompida ou até mesmo prolongada por uma pós-despolarização precoce. Quando a repolarização cardíaca prolonga-se consideravelmente, pode ocorrer uma taquicardia ventricular polimórfica com intervalo QT longo, denominada de torsades de Points. Por fim, o mais importante mecanismo de arritmias é o mecanismo de reentrada. O mecanismo de reentrada está por trás de 80 a 85% das arritmias cardíacas. A reentrada também é conhecida como movimentos em círculos, na qual o impulso reentra e excita áreas do coração mais de uma vez. A via do impulso de reentrada pode estar restrita a regiões muito pequenas, como dentro ou próximo ao nó atrioventricular, mas também pode envolver grandes regiões das paredes atriais e ventriculares do coração. Tecnicamente, a reentrada ocorre quando um impulso cardíaco trafega em uma via para retornar ao seu local original e reativar o local original, e dessa forma auto-perpetua-se por meio de uma ativação rápida e independente da condução do nó sinusal normal. Assim, a ativação de um circuito de reentrada requer que haja algum retardamento ou perda da condução normal devido a uma barreira, quer seja anatômica ou funcional. Assim, na reentrada, os impulsos se propagam por mais de uma via de condução entre dois pontos do coração. A reentrada pode ter uma causa anatômica ou uma causa funcional. O exemplo clássico anatômico de um circuito de reentrada é a síndrome Wolff-Parkinson-White, que acontece quando há um feixe elétrico de acesso congênito, isto é, uma via anatômica de condução extra, que fornece uma via extra de conexão entre átrio e ventrículo. A cada despolarização do nó sinusal, os impulsos podem excitar antecipadamente o ventrículo por meio dessa via acessória. Essa via acessória consiste de um tecido não nodal. Neste exemplo clássico de um circuito de reentrada de causa anatômica, como é o caso da taquicardia reentrante atrioventricular, característico da síndrome Wolff-Parkinson-White, nesses pacientes há uma conexão atrioventricular. Essa conexão é acessória e estará inicialmente em período refratário. Então, o impulso cardíaco é iniciado no nó sinusal, se propaga lentamente ao nó atrioventricular, aqui situado,
e por meio do sistema de condução elétrico. Ao alcançar a via acessória, agora não mais em estado refratário, o impulso torna a entrar no átrio, onde pode reentrar no ventrículo por meio do próprio nó átrio-ventricular. E assim se torna um ciclo de reentrada, como aqui está exemplificado, resultando em taquiarritmias. Os fármacos, portanto, que bloqueiam o nó átrio-ventricular prontamente interrompem esse tipo de taquicardia reentrante atrioventricular. Já no circuito de reentrada funcional, ocorre, por exemplo, na ausência de uma via anatômica definida. Por outro lado, o circuito de reentrada de causa funcional ocorre na ausência de uma via anatomicamente definida. Um exemplo de reentrada funcional é a cicatriz do infarto do miocárdio. A cicatriz do infarto consiste em uma área de condução suficientemente lenta no ventrículo, de modo que os impulsos que deixam a área encontram o restante do miocárdio em estado de reexcitação, de uma nova excitação. Tecidos com diferentes períodos de refratariedade e tempos de conduções diferentes criam duas vias de condução distintas e o mecanismo de reentrada, portanto, se estabelece. Dois exemplos de arritmias causadas por reentrada funcional são a fibrilação ventricular e a fibrilação atrial. As células, nesse caso, são reexcitadas tão logo estejam suficientemente repolarizadas. As arritmias elas podem ser classificadas como bradiarritmias ou taquiarritmias. As bradiarritmias podem ser uma bradicardia sinusal ou bloqueios atrioventriculares. As taquiarritmias podem ser extrasístoles, taquicardias supraventriculares, flutter atrial ou ventricular e fibrilação atrial ou ventricular. A bradicardia sinusal é um exemplo de bradiarritmias, que são arritmias que cursam com frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto. A causa comum é a doença esclerose degenerativa, porém no Brasil a principal causa é a doença de Chagas. A fisiopatologia pode envolver a disfunção do nó sinusal, parada sinusal ou bloqueio sinoatrial. No eletrocardiograma, a onda P fica facilmente visível. A onda P antecede sempre um complexo QRS. O intervalo PR entre a onda P e a onda R é menor que 200 milissegundos. E o intervalo entre as ondas R são regulares. Então, o ritmo cardíaco na bradicardia sinusal é normal. A única diferença é uma frequência cardíaca inferior a 50 batimentos por minuto, o que caracteriza, assim, uma bradicardia sinusal. Nessas bradicardias, pode haver indicação de uso de marca-passo artificial. Os bloqueios atrioventriculares podem ser de primeiro grau ou de segundo grau. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é uma bradiarritmia benigna em que a frequência cardíaca é menor que 50 batimentos por minuto, todas as ondas P antecedem um QRS. No entanto, existe um atraso na condução, ou seja, o intervalo PR é maior que 200 milissegundos. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, há um atraso na passagem do estímulo pelo nó atrioventricular ou o sistema His-Purkinje, estando estes retardados, o que demora para iniciar o complexo QRS. Por outro lado, o bloqueio atrioventricular, também chamado de bloqueio verdadeiro, é aquele no qual existem algumas ondas P que não produzem complexo QRS. Ocorre uma interrupção descontínua da passagem do estímulo das aurículas para os ventrículos, dos átrios para os ventrículos. Ou seja, observamos onda P não conduzidas, que são aquelas que não são seguidas de um QRS no eletrocardiograma. Esta também pode ser uma indicação de uso de marca-passo artificial. As extrasístoles ventriculares
Elas são caracterizadas por um QRS alargado, diferente do QRS predominante, com a onda T geralmente oposta ao QRS, e a extrasístole ela não é precedida de uma onda P. Clinicamente, a extrasístole não está associada a sintomas, porém, pode vir acompanhada de sensação de palpitação. A prevalência das extrasístoles aumentam com a idade. Quando indicado, o tratamento das extrasístoles ventriculares pode ser feito com beta-bloqueadores, como o propranolol, o atenolol, o metoprolol. O sotalol pode ser indicado nas extrasístoles monomórficas, que tem como via de saída o ventrículo direito. Outros fármacos indicados incluem a mildarona somente nos casos refratários às medicações anteriores já citadas. Ataque cardíaco sinusal inapropriada. Essa é uma taquicardia sinusal pouco frequente. É mais comum em pacientes do sexo feminino, na faixa de idade entre 15 e 45 anos. Apresenta sintomatologia variada, como dispneia, palpitações, sensação de tontura, pré-síncope, em alguns casos até síncope. A frequência cardíaca nesses casos é maior que 100 batimentos por minuto. As ondas P sinusais positivas nas derivações precordiais V2 a V6 e toda a onda é seguida de QRS normal. O diagnóstico, portanto, é feito por exclusão. E o tratamento mais usado na taquicardia sinusal inapropriada são os beta-bloqueadores ou os antagonistas de canais de cálcio não dihidropiridínicos, a exemplo do diltiazem ou do verapamil. A taquicardia supraventricular paroxística. Essa é uma arritmia muito comum. Ela ocorre em corações perfeitamente normais, ou seja, pode não haver nenhuma doença cardíaca subjacente para que ela ocorra. São taquiarritmias originadas em estruturas acima da bifurcação do feixe de His. Por isso, são chamadas de taquicardia supraventriculares, acima do ventrículo. O tipo de taquicardia supraventricular paroxística é estimulada por um circuito reentrante dentro do nó atrioventricular. Trata-se de uma arritmia com circuito de reentrada nodal. Portanto, essa arritmia é chamada frequentemente de taquiarritmia nodal atrioventricular reentrante. O ritmo é absolutamente irregular, com a frequência entre 150 a 250 batimentos por minuto, e 90% das taquicardias supraventriculares paroxísticas apresentam esse TRS estreito. No que concerne aos sintomas clínicos, os pacientes frequentemente sentem pulsação no pescoço e é mais comum em pacientes do sexo feminino. O tratamento para taquicardia supraventricular paroxística inclui a massagem carotídea, que visa interromper o circuito reentrante e, assim, terminar a arritmia. A massagem do seio carotídeo ajuda a diagnosticar e a terminar um episódio de taquicardia supraventricular paroxística. Os baroreceptores produzem respostas reflexas enviadas ao bulbo do tronco encefálico, no centro cardiovascular, núcleo ambíguo e núcleo dorsal do vago. Em seguida, a ativação parasimpática através do nervo vago para o coração, e isso reduz a frequência de disparo do nó sinusal e do nó atrioventricular. Os episódios de taquicardia supraventricular paroxística podem ser terminados quase imediatamente por uma massagem carotídea. Mas outras manobras que ativam o parasimpático também podem ser utilizadas. Inclui a manobra de Valsalva, banho em água gelada e pressão intensa sobre o globo ocular, embora possa causar esse último exemplo, descolamento da retina. Caso as manobras vagais não obtenham resultado, a intervenção farmacológica geralmente termina a arritmia. Para tanto, no caso das taquiarritmias supraventriculares paroxísticas, por ser um ataque cardíaco que envolve o nó atrioventricular, podem ser utilizados, entre outros fármacos, a adenosina, porque o nó atrioventricular é extremamente suscetível à ação da adenosina. A injeção em bolas de adenosina, um agente bloqueador do nó atrioventricular, um agente de curta ação, é quase sempre eficaz. Porém, deve-se evitar a adenosina em pacientes com doença pulmonar que cursam com broncoespasmo, como a asma e DPOC. Outros fármacos que podem ser utilizados para reverter esse quadro incluem bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínicos, como o verapamil ou o diltiazem, beta-bloqueadores ou a mildarona. A fibrilação atrial.
Esta é uma atividade completamente caótica e desorganizada, de forma que o nó atrioventricular pode ser bombardeado com mais de 500 impulsos por minuto. As formas onduladas podem ser vistas com frequência na inspeção cuidadosa da linha de base. Essa linha de base se apresenta ondulante e são chamadas de ondas de fibrilação. A fibrilação é mais comum do que o flutter atrial. A fibrilação é a arritmia sustentada mais comumente encontrada na população geral e que aumenta com a idade. Os sintomas incluem palpitações, dor torácica, dispneia ou mesmo tonturas. Pacientes com fibrilação atrial ocorrem risco de embolização, uma embolização sistêmica de origem cardiogênica. Isso porque o átrio fibrilante fornece um excelente local para a formação de coágulos sanguíneos, porque o sangue se acumula nas aurículas cardíacas, já que os átrios não conseguem contrair para transferir todo o sangue do seu interior para o ventrículo. Logo, o sangue se acumula, a estase, e pela tríade de Virchow, estase leva à formação de coágulos de origem cardiogênicos nas aurículas, principalmente dos átrios. Antes da cardioversão elétrica, com o uso de desfibrilador, deve-se descartar a presença de trombo intracardíaco. A cardioversão medicamentosa pode ser feita com a procainamida. O tratamento da fibrilação atrial inclui o uso contínuo de fármacos anticoagulantes. Tradicionalmente usa-se varfarina, mas atualmente há a possibilidade de utilizar dabigatrana. Caso na fibrilação atrial persistente haja uma resposta ventricular rápida associada a sintomas, pode-se iniciar tratamento com beta-bloqueadores para controlar a frequência cardíaca. Um tratamento definitivo pode ser feito com ablação por radiofrequência e crioterapia com catéter. Um estudo evidencia que até 80% de cura pode ser feito com esse procedimento. O local da ablação são os ósteos das veias pulmonares. São 4 ósteos, uma vez que são 4 artérias pulmonares. Estes ósteos, nestes locais, tem-se a origem dos potenciais de ação elétrico que causa a fibrilação atrial. Flutter atrial. O flutter atrial caracteriza pela presença de ondas F, que são ondas de aspecto de serrote, serrilhadas. Pode ter ondas R's regulares ou irregulares. O que mais caracteriza o flutter são essas ondas em serrote, em aspecto serrilhado, chamadas de ondas F. A linha de base eleva e abaixa continuamente como dentes de um serrote ou como barbatanas de um tubarão. Nas derivações D2 e D3, essas ondas F podem estar bastante proeminentes. Nessas derivações, o padrão em dente de serra é muito visível. Visto a partir das ondas P no flutter, que são essas ondas enserrilhadas, podem estar entre 240 até 440 batimentos por minuto. Além disso, o flutter não é possível ver a linha isoelétrica entre um QRS e outro QRS. O flutter pode ocorrer em pacientes em condições normais ou mais frequentemente em pacientes com patologia cardíaca subjacente. Como o flutter atrial se origina acima do nó atrioventricular, a massagem carotídea não resulta no término da arritmia. O tratamento do flutter atrial, embora tenha sido utilizado os antiarrítmicos, estes têm pouca resposta no flutter. O tratamento é feito por meio de ablação definitiva. Esse tratamento é o padrão ouro. A ablação vem desde o começo da válvula tricúspide até a cava inferior, no istmo cavo-tricuspídeo. É neste local que é feita a ablação. Em pacientes com flutter atrial, tem que anticoagular, da mesma forma que pacientes com fibrilação atrial, pois nesses pacientes com flutter atrial tem um maior risco de tromboembolismo de origem cardiogênica. A fibrilação ventricular. Na fibrilação ventricular, o paciente não possui pulsos e o débito cardíaco é zero. Não há complexos QRS de aparência normal. A frequência é muito rápida e desorganizada demais para contar. A linha do eletrocardiograma é totalmente desorganizada, como se pode ver no traçado de ECG. A fibrilação é uma urgência médica. A conduta é desfibrilar o mais rapidamente possível. Caso não tenha a disponibilidade de um desfibrilador ou um DEA, um desfibrilador automático, deve-se iniciar rapidamente a massagem cardíaca e assim que chegar o desfibrilador, deve-se priorizar o choque. Na fibrilação ventricular,
A desfibrilação não precisa ser sincronizada porque não há complexo QRS. Taquicardia ventricular. O QRS tem aparência bizarra, com frequência superior a 100 batimentos por minuto, e o QRS está alargado com alguma regularidade. O ritmo normalmente é regular, mas pode ser irregular. A taquicardia ventricular sustentada é hemodinamicamente estável e é tratada com amiodarona. A taquicardia ventricular sustentada é aquela que dura mais de 30 segundos. A não sustentada dura menos que 30 segundos e é bem tolerada. Porém, quando a taquicardia ventricular causa uma descompensação hemodinâmica, exemplo do choque cardiogênico, a cardioversão elétrica sincronizada deve ser oportunamente realizada. A cardioversão sincronizada é aquela que sincroniza as pás do desfibrilador com o QRS, para que o choque seja feito em cima do QRS, ou seja, de forma sincronizada. Em caso de taquicardia ventricular, fibrilação atrial e taquicardia supraventricular, esses são os casos em que é feita a cardioversão sempre sincronizada com o QRS. A exceção é a fibrilação ventricular, que neste caso pode ser feita a cardioversão sem sincronizar com o QRS, porque na fibrilação ventricular não há QRS. Taquicardia ventricular polimórfica. Sabe-se que na taquicardia ventricular pode-se ter um padrão monomórfico ou polimórfico. O monomórfico é aquele visto anteriormente, apenas uma única forma. Por outro lado, na taquicardia ventricular polimórfica, observa-se duas morfologias diferentes na mesma derivação. A taquicardia ventricular polimórfica está associada mais comumente com isquemia coronariana aguda, infarto com distúrbios eletrolíticos e condições que causam prolongamento do intervalo QT. Um exemplo e um tipo peculiar de taquicardia ventricular polimórfica com prolongamento do intervalo QT é chamado torsades de Pointes. Torsades de Pointes é o nome dado para um subtipo de taquicardia ventricular polimórfica, a qual apresenta uma morfologia típica e peculiar, sendo que caracteristicamente ocorre em pacientes com intervalo QT alargado. O torsades de Pointes significa torção de pontos ou torção das pontas. Não é só o nome mais poético da cardiologia, é também uma forma única de taquicardia ventricular, geralmente vista em pacientes com intervalo QT alargado. Esse intervalo engloba o tempo desde o início da despolarização ventricular até o fim da repolarização ventricular. Esse corresponde ao intervalo QT. O intervalo QT prolongado geralmente é resultado de repolarização ventricular prolongada. O intervalo QT prolongado pode ter origem tanto congênita, resultante de mutações em genes que codificam canais iônicos cardíacos, como também pode resultar de distúrbios eletrolíticos como hipocalemia, que também é chamada de hipopotassemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Inúmeros fármacos podem prolongar o intervalo QT, antiarrítmicos, antidepressivos, tricíclicos, fenotiazinas, antifúngicos, antihistamínicos, principalmente quando usado conjuntamente com alguns antibióticos, como eritromicina e as quinolonas. O tratamento de torsados de Pointes inclui tanto a retirada do fator desencadeante do prolongamento do intervalo QT, como também pode-se administrar o sulfato de magnésio, 2 gramas via intravenosa por 1 a 2 minutos. Nas paradas cardiorrespiratórias, pode-se observar alguns padrões de arritmias bem característicos. Essas arritmias podem ser divididas em ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Primeiramente, será abordada a parada cardiorrespiratória com ritmos chocáveis. O indivíduo em parada cardiorrespiratória, ele não responde ao chamado, não tem pulso e não respira. Então, até que se prove o contrário, assume-se que o indivíduo está em parada cardiorrespiratória. Nesse contexto de parada, há 2 ritmos chocáveis, são eles: a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Inicialmente, não se utiliza fármacos. Começa a massagem cardíaca até que se tenha acesso ao desfibrilador ou ao DEA. Cada ciclo tem duração de 2 minutos. Deve-se realizar massagem cardíaca externa de excelência, ventilação de excelência e considerar a administração de fármacos no momento oportuno. Ao final do ciclo, deve-se checar pulso, ritmo e respiração em um período de, no máximo, 10 segundos. Caso o ritmo seja chocável, aplica-se o choque ainda ao final do primeiro ciclo
E no começo do segundo ciclo, se mantiver um ritmo chocável, aplica-se adrenalina em bolos. Continua-se a massagem e a ventilação. Ao final do segundo ciclo e começo do terceiro ciclo, se o ritmo for chocável, aplica-se o choque e deve-se administrar a amiodarona, 300 mg via intravenosa ou lidocaína 1 mg por quilograma, que são antiarrítmicos. Se no final do terceiro ciclo o ritmo mantiver chocável, aplica-se o choque e pode-se fazer adrenalina novamente. No final do quarto ciclo, caso o ritmo seja chocável, aplica-se o choque e ainda pode ser feito a amiodarona, mas na dose pela metade, ou lidocaína, 0,5 a 0,7 mg por quilograma. Se no final do quinto ciclo manteve-se o ritmo chocável, aplica-se o choque e faz uso de adrenalina. A partir daí, não pode fazer a amiodarona mais do que 2 vezes. Então, em termos de fármacos, administra adrenalina, ciclo sim e ciclo não, de forma alternada. Por outro lado, temos os ritmos não chocáveis da parada cardiorrespiratória. São eles: atividade elétrica sem pulso ou a assistolia. Nesses dois casos, não há indicação de desfibrilação. Se teve atividade elétrica, porém está sem pulso, assume-se como parada cardiorrespiratória. Mas quando se verifica uma linha reta no monitor de monitoramento da atividade elétrica do coração, não se assume em primeiro plano que há uma assistolia. Isso porque se precisa considerar o protocolo de linha reta. Deve-se verificar se os cabos estão conectados adequadamente no paciente no monitor. Deve-se verificar a posição dos cabos e assegurar se o monitor está configurado em baixa voltagem, que pode ser causas desta linha reta. Se mesmo assim a linha reta se manter, deve-se assumir que se trata de uma assistolia. Nos ritmos não chocáveis, os pilares são a identificação da causa da parada cardiorrespiratória e o fármaco utilizado é apenas adrenalina, 1 mg na veia. Ciclo sim, ciclo não, desde o primeiro ciclo. Diante do ritmo não chocável, a assistolia ou atividade elétrica sem pulso já faz adrenalina no primeiro ciclo e desde sempre se preocupa com as causas da parada cardíaca. Ao final de cada ciclo, deve-se checar pulso, respiração e ritmo, a fim de se verificar se o ritmo deixou de ser um ritmo não chocável e passou a ser um ritmo chocável. Como se verifica as possíveis causas de parada cardíaca com ritmo não chocável? Verificando os 6 Hs e os 6 Ts. Os 6 Hs possíveis de causa de parada cardíaca com ritmo não chocável são hipovolemia, hipóxia, acidose, hipo ou hipercalemia, hipoglicemia ou hipotermia. E os 6 T's são tensão pulmonar, que é o pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronária, tromboembolismo pulmonar, também chamado de TEP, e trauma. Neste momento, iremos abordar a farmacologia básica e clínica dos agentes antiarrítmicos. As arritmias elas são causadas por atividade marca-passo anormal ou por propagação anormal do impulso elétrico. O objetivo da terapia consiste em reduzir a atividade marca-passo ectópica, modificar a condução e refratariedade nos circuitos de reentrada para desabilitar o movimento em círculo desses circuitos. Os fármacos antiarrítmicos podem suprimir o mecanismo de iniciação ou até mesmo alterar o circuito de reentrada. Os principais mecanismos dos fármacos antiarrítmicos são bloqueio de canais de sódio, bloqueio dos efeitos autonômicos simpáticos no coração, prolongamento do período refratário, certo? E, além disso, bloqueio de canal de cálcio. Os antiarrítmicos, eles diminuem principalmente a automaticidade dos marcapassos ectópicos, muito mais do que do nó sinusal. E os antiarrítmicos também reduzem a condução e a excitabilidade e aumentam o período refratário. Os fármacos antiarrítmicos, eles podem suprimir a automaticidade ectópica e a condução anormal que ocorre nas células despolarizadas, tornando-as eletricamente silenciosas, ao mesmo tempo em que afetam minimamente a atividade elétrica nas regiões polarizadas do coração. No entanto, à medida que a dosagem do antiarrítmico vai aumentando, os agentes também deprimem a condução do tecido normal de condução elétrica do coração, resultando em arritmias induzidas pelos próprios fármacos antiarrítmicos. Os antiarrítmicos podem ser classificados em 4 classes. São elas a classe 1, que inclui os fármacos que atuam na fase 0 do potencial de ação cardíaco, bloqueando a entrada de sódio, ou seja, bloqueando a condutância, as correntes de sódio. Os antiarrítmicos de classe 2, que são fármacos que bloqueiam os receptores beta-adrenérgicos, sobretudo beta-1, bastante expressos no coração.
Os antiarrítmicos de classe 3 são fármacos que atuam na fase 3, bloqueando os canais de potássio, ou seja, as correntes de potássio. E, por fim, os antiarrítmicos de classe 4 são os fármacos que atuam na fase 2, bloqueando os canais de cálcio, as correntes de cálcio. São fármacos com ação anestésica, que bloqueiam canais de sódio, reduzem a condutância da corrente de sódio. O grau de bloqueio do canal de sódio depende da frequência cardíaca e do potencial de membrana. Quando os canais de sódio estão bloqueados, o limiar de excitabilidade diminui, ou seja, é necessária maior despolarização da membrana para abrir canais de sódio suficientes para superar as correntes de potássio no potencial de membrana de repouso e assim desencadear o potencial de ação. O uso de bloqueadores de canal de sódio é contraindicado em pacientes com marca-passos ou desfibriladores implantados. Isso porque os bloqueadores de canais de sódio tendem a aumentar o limiar do marca-passo e a energia necessária para desfibrilar o coração em fibrilação. O bloqueio de canal de sódio diminui a velocidade de condução em tecidos não nodais e aumenta a duração do QRS. Aumentando o limiar de despolarização, o bloqueio de canal de sódio diminui o automatismo e pode inibir a atividade desencadeada que surge a partir das pós-despolarizações tardias e das pós-despolarizações precoces. Na reentrada, definida anatomicamente, os bloqueadores de canal de sódio podem diminuir a condução o suficiente para extinguir a propagação da frente de onda reentrante. Os antiarrítmicos de classe 1, eles podem ser classificados em subgrupos. Temos os de classe 1A, que são aqueles que prolongam a duração do potencial de ação e se dissocia do canal de sódio com a cinética intermediária. Os antiarrítmicos de classe 1A são indicados nas taquicardias supraventriculares e para a prevenção de recidiva de fibrilação atrial. Os antiarrítmicos de classe 1A são a procainamida, quinidina e disopiramida. Na sequência, temos o subgrupo de classe 1B, que são aqueles que encurtam a duração do potencial de ação, se dissocia do canal de sódio com cinética rápida. Os antiarrítmicos de classe 1B são úteis na taquiarritmia ventricular associada a infarto de miocárdio e na taquiarritmia ventricular produzida por fármacos. São eles a lidocaína e a mexiletina. Por fim, temos o subgrupo de classe 1C, que são aqueles que apresentam mínimos efeitos sobre a duração do potencial de ação e dissocia-se dos canais de sódio com cinética lenta. Os antiarrítmicos de classe 1C são indicados para reverter fibrilação atrial para o ritmo sinusal normal nas primeiras 48 horas, e são eles a flecaimida e a propafenona. Inicialmente, abordaremos os antiarrítmicos de classe pertencentes ao subgrupo 1A, que são a procainamida, quinidina e disopiramida. A procainamida é um análogo do anestésico local procaína. A procainamida retarda a elevação do potencial de ação e a condução e prolonga a duração do QRS no eletrocardiograma. A procainamida diminui o automatismo, aumenta os períodos refratários e lentifica a condução do potencial de ação cardíaco. A procainamida possui ação depressora direta sobre o nó sinoatrial e sobre o nó atrioventricular. Os efeitos extracardíacos da procainamida são decorrentes do bloqueio ganglionar, e esse bloqueio ganglionar simpático reduz a resistência vascular periférica e pode provocar hipotensão arterial, principalmente quando utilizado por via intravenosa. A toxicidade, ou seja, os efeitos cardiotóxicos da procainamida, estão relacionados ao prolongamento excessivo do potencial de ação, prolongamento do intervalo QT e, com isso, indução da arritmia torsades de pontes e de síncope. Além disso, pode ocorrer retardo excessivo da condução. Um efeito observado a longo prazo da procainamida é uma síndrome que se assemelha ao lúpus eritematoso, que geralmente consiste em atralgia, artrite, pleurite, pericardite, mas raramente ocorre o lúpus renal, a nefrite lúpica. Anormalidades sorológicas, como aumento do título do fator antinuclear, podem ocorrer em quase todos os pacientes em uso de procainamida. Esses sintomas relacionados ao lúpus são reversíveis após a suspensão da farmacoterapia. Outros efeitos colaterais da procainamida incluem náusea, diarreia, exantema, febre e, mais raramente, hepatite e a granulocitose. A procainamida é um fármaco efetivo na maioria das arritmias atriais e ventriculares, porém, o uso a longo prazo desse fármaco deve ser evitado devido à ocorrência dos efeitos colaterais relacionados ao lúpus.
A procainamida é um fármaco de segunda ou de terceira escolha depois da lidocaína ou da amiodarona para o tratamento de arritmias ventriculares sustentadas associadas ao infarto agudo do miocárdio. Farmacocineticamente, a procainamida é eliminada rapidamente por excreção renal do fármaco inalterado e também por metabolismo hepático. Portanto, em indivíduos com insuficiência renal, a procainamida e seu metabólito N-acetilprocainamida podem se acumular e alcançar concentrações tóxicas. A quinidina. Os efeitos antiarrítmicos da quinidina são conhecidos desde muito tempo. A quinidina já era empregada como antiarrítmico antes de ser utilizado como antimalárico. A quinidina é usada para manter o ritmo sinusal em pacientes com flutter ou fibrilação atriais e prevenir a recorrência de taquicardias ou fibrilações ventriculares. O mecanismo de ação da quinidina é o bloqueio da corrente de sódio em múltiplas correntes cardíacas de potássio também. É um bloqueador de canal de sódio em estado aberto. A quinidina tem ações similares às da procainamida, retarda a fase de ascensão do potencial de ação e a condução e prolonga o intervalo QRS do eletrocardiograma ao bloquear canais de sódio. Do ponto de vista da toxicidade, os efeitos adversos cardíacos tóxicos da quinidina incluem o prolongamento excessivo do intervalo QT, em consequência disso, pode induzir arritmias do tipo torsades de Points. Quando era utilizada antigamente em doses elevadas, a quinidina, para converter a fibrilação atrial em ritmo normal, o efeito adverso resultante era a taquicardia ventricular. Essa maneira agressiva de administrar a quinidina foi abandonada. A quinidina pode exacerbar a insuficiência cardíaca e doenças do sistema de condução, como é o caso dos bloqueios de ramos. No entanto, na maioria das pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, a quinidina é bem tolerada, talvez pelas suas ações vasodilatadoras. Alguns efeitos colaterais extracardíacos da quinidina são a diarreia, náuseas, vômitos observados em até 50% dos pacientes. Uma síndrome denominada de cinchonismo é caracterizada por cefaleia, tontura e zumbido e é percebida em concentrações mais tóxicas de quinidina. Do ponto de vista das indicações terapêuticas, como já destacado, a quinidina mantém o ritmo sinusal em pacientes com flutter ou fibrilação atrial, além de prevenir a recorrência de taquicardia ou fibrilações ventriculares. Do ponto de vista farmacocinético, a quinidina é rapidamente absorvida no trato gastrointestinal. Liga-se amplamente às proteínas plasmáticas, particularmente a albumina, e é eliminada por metabolismo hepático. Os metabólitos da quinidina possuem menor potência e suas concentrações plasmáticas são baixas. A disopiramida. Os efeitos da disopiramida assemelham-se aos da procainamida e quinidina. A disopiramida bloqueia canais de sódio e potássio das células cardíacas, deprime a fase zero da despolarização e prolonga a duração do potencial de ação. Prolonga o intervalo QT e alarga o complexo QRS. A disopiramida tem efeito inotrópico negativo, deprime acentuadamente a contratilidade miocárdica. Esse fármaco tem potentes efeitos antimuscarínicos, mais acentuados do que os efeitos antimuscarínicos da quinidina. Os efeitos antimuscarínicos, ou seja, anticolinérgicos, da disopiramida resultam em aumento da frequência cardíaca. Logo, há necessidade de administrar um medicamento que retarde a condução atrioventricular junto com a disopiramida. Do ponto de vista da toxicidade, a disopiramida pode desencadear insuficiência cardíaca em pacientes sem disfunção miocárdica anterior ou em pacientes que já tenham depressão da função ventricular esquerda. Esse fármaco não deve ser usado em pacientes com insuficiência cardíaca. A atividade da disopiramida antimuscarínica é semelhante à atropina e explica a maior parte de seus efeitos adversos, tais como retenção urinária, boca seca, que é a xerostomia, visão turva, constipação, ou até mesmo agravamento do glaucoma, desde que pré-existente. As indicações terapêuticas da disopiramida incluem seu uso para manter o ritmo sinusal em pacientes com flutter atrial ou fibrilação atrial e prevenir a recorrência de taquicardia ou fibrilação ventricular. Além disso, a disopiramida demonstrou atividade terapêutica em diversas arritmias supraventriculares. No entanto, é mais utilizada para o tratamento de arritmias ventriculares. Do ponto de vista farmacocinético, a disopiramida ela tem uma absorção rápida e praticamente completa, e ocorre metabolização hepática, com a produção de metabólitos que têm ação antiarrítmica e anticolinérgica. A eliminação da disopiramida ocorre por via urinária e por via biliar, isto é, nas fezes.
Agora iremos abordar os antiarrítmicos pertencentes ao subgrupo da classe 1B, que são a lidocaína e a amexiletina. A lidocaína é um anestésico local do tipo amida. Para além de seu efeito terapêutico anestésico, a lidocaína é útil no tratamento intravenoso imediato de arritmias ventriculares. A lidocaína bloqueia canais de sódio abertos ou inativados. No entanto, a recuperação do bloqueio é muito rápida, de forma tal que a lidocaína exerce seus efeitos maiores em tecidos despolarizados, por exemplo, em tecidos isquêmicos e ou que recebem impulsos rápidos. A lidocaína não é útil nas arritmias atriais, possivelmente porque os potenciais de ação atrial são tão curtos que o canal de sódio está brevemente no seu estado inativado. A lidocaína diminui o automatismo, reduzindo a inclinação da fase 4, alterando o limiar de excitação, e a duração do potencial de ação não é afetada. Se houver encurtamento desse potencial de ação, se deve ao bloqueio dos poucos canais de sódio que inativam tardiamente durante o potencial de ação cardíaco. A lidocaína não exerce qualquer efeito significativo sobre a duração do intervalo PR ou do complexo QRS, nem sobre o intervalo QT. O intervalo QT ele fica inalterado ou mesmo é levemente encurtado. Os efeitos colaterais comuns da lidocaína são neurológicos, como parestesia, tremores, náuseas de origem central, vertigem, distúrbios auditivos, turvação da fala, convulsões. Do ponto de vista terapêutico, a lidocaína é o agente preferencial na reversão da taquicardia ventricular, mas também é útil no tratamento intravenoso imediato de arritmias ventriculares. Farmacocineticamente, a lidocaína está suscetível a um extenso metabolismo hepático de primeira passagem, com biodisponibilidade apenas de 3% se administrado por via oral. Por isso, a lidocaína é administrado apenas por via parenteral. A mexiletina. Este antiarrítmico bloqueia os canais de sódio das células cardíacas, deprime levemente a fase zero da despolarização e pode encurtar a duração do potencial de ação. A mexiletina é um análogo da lidocaína que foi modificada para reduzir o metabolismo hepático de primeira passagem ou pré-sistêmico, de modo a possibilitar tratamento oral a longo prazo. As ações eletrofisiológicas e o mecanismo de ação da mexiletina são semelhantes à lidocaína. Os principais efeitos colaterais relacionados são tremores, náuseas, que podem ser minimizados pela administração do fármaco com alimentos. A mexiletina é utilizada no tratamento de arritmias ventriculares, principalmente. Então, a mexiletina, ela tem indicação no tratamento imediato das arritmias ventriculares e do ponto de vista farmacocinético, foi desenvolvida, como já dito, para reduzir esse metabolismo hepático pré-sistêmico, que a gente viu que a lidocaína está bastante suscetível. E, portanto, é possível utilizar a mexiletina por via oral, diferentemente da lidocaína. A seguir, serão abordados antiarrítmicos pertencentes ao subgrupo da classe 1C, que são a flecainida e propafenona. A flecainida tem como mecanismo de ação o bloqueio de corrente de sódio e da corrente de potássio. A flecainida prolonga a duração dos intervalos PR, do complexo QRS e o intervalo QT, mesmo com frequências cardíacas normais. Os efeitos adversos da flecainida são visão borrada relacionada com a dose, e esse é o efeito adverso não cardíaco mais comum. A flecainida pode aumentar a insuficiência cardíaca congestiva em pacientes que já têm uma depressão da função ventricular esquerda. Além disso, a flecainida também pode causar bloqueio cardíaco em pacientes com doença do sistema de condução. As indicações terapêuticas da flecainida são tratamento de manutenção do ritmo sinusal em pacientes com arritmias supraventriculares, incluindo fibrilação atrial, que não tenham doença cardíaca estrutural, para as arritmias ventriculares também ameaçadoras à vida, como é o caso da taquicardia ventricular sustentada. Farmacocineticamente, a flecainida é bem absorvida e a eliminação ocorre por excreção renal do fármaco inalterável. Há metabolismo hepático mediado pela CYP2D6, que converte o fármaco flecainida em metabólitos inativos. A propafenona é um bloqueador de canal de sódio, assim como a flecainida. A propafenona é capaz de bloquear também canais de potássio. O principal efeito eletrofisiológico da propafenona é tornar mais lenta a condução elétrica em tecidos de resposta rápida.
Os efeitos adversos da propafenona incluem a aceleração da resposta ventricular em pacientes com flutter atrial, aumento da frequência e da gravidade dos episódios de taquicardia ventricular reentrante, além de exacerbar a insuficiência cardíaca e exacerbar os efeitos adversos do bloqueio beta-adrenérgico, como bradicardia sinusal. Alguns efeitos colaterais extracardíacos são gosto metálico, constipação, broncoespasmo e visão embaçada. Do ponto de vista terapêutico, a propafenona é indicada, assim como os outros bloqueadores de canal de sódio, para as arritmias ventriculares, embora a eficácia seja modesta nesses casos. É indicado no tratamento das atacarritmias supraventriculares sintomáticas em pacientes sem doença cardíaca estrutural significativa, como fibrilação atrial persistente ou paroxística. Também taquicardia juncional do átrio ventricular, taquicardia supraventricular em pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White. Também é utilizado no tratamento a longo prazo para manter o ritmo sinusal em pacientes com taquicardias supraventriculares, incluindo fibrilação atrial. Do ponto de vista farmacocinético, a propafenona é bem absorvida, sendo eliminada por via hepática e renal, e o metabolismo é mediado pela isoforma CYP2D6. Será abordado os antiarrítmicos de classe 2, que são os beta-bloqueadores. A estimulação dos receptores beta-adrenérgicos no coração aumenta a intensidade da corrente de cálcio, aumenta a corrente marca-passo, acelera a frequência sinusal, aumenta o cálcio liberado do retículo sarcoplasmático dos cardiomiócitos. Em condições fisiopatológicas, essa superestimulação simpática adrenérgica pode intensificar as arritmias mediadas por pós-despolarizações precoces e tardias. A elevação dos níveis de adrenalina plasmática está associada a estresse grave, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio e na reanimação após uma parada cardiorrespiratória. As catecolaminas também diminuem os níveis séricos de potássio, provocando hipopotassemia, sobretudo naqueles indivíduos em uso de diuréticos a longo prazo. Os antagonistas beta-adrenérgicos, por outro lado, ou seja, os beta-bloqueadores como antiarrítmicos, eles inibem os efeitos pró-arrítmicos das catecolaminas endógenas, ao reduzir a frequência cardíaca, ao diminuir a sobrecarga intracelular nos cardiomiócitos dos íons de cálcio e ao inibir o automatismo mediado pelas pós-despolarizações precoces e tardias. A hipopotassemia mediada pela ação da epinefrina em receptores beta-2 pode ser bloqueada por beta-bloqueador não seletivo, como o propranolol, que bloqueia tanto beta-1 como beta-2. Os beta-bloqueadores, sobretudo o metoprolol e atenolol, mostraram-se capazes de reduzir a mortalidade na primeira semana após o infarto do miocárdio. Os beta-bloqueadores prolongam o tempo de condução do nó atrioventricular, levando ao maior intervalo PR e prolongam a refratariedade do nó atrioventricular. Por essa razão, são úteis para fazer cessar as arritmias reentrantes que envolvem o nó atrioventricular e para controlar respostas ventriculares na fibrilação ou no flutter atrial. Os efeitos adversos dos beta-bloqueadores incluem fadiga, broncoespasmo pelo bloqueio beta-2, hipotensão, impotência, depressão, agravamento da insuficiência cardíaca que já esteja descompensada, além de piorar a doença vascular periférica, mascarar sintomas de hipoglicemia em pacientes diabéticos insulino-dependentes, por exemplo, ok? Em resumo, os beta-bloqueadores como antiarrítmicos são utilizados porque reduzem a mortalidade após o infarto agudo do miocárdio, cessam arritmias reentrantes que envolvem no átrio ventricular e controlam respostas ventriculares na fibrilação ou no flutter atrial. Os beta-bloqueadores mais utilizados, entre outros, incluem o propranolol, o sotalol, o esmolol, o acebutolol. O propranolol é um beta-bloqueador não seletivo que bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2, é um beta-bloqueador de primeira geração, que possui ação antiarrítmica em virtude de sua ação beta-bloqueadora e também efeitos estabilizadores de membrana, denominados de efeitos quinidina-like. Alguns dos beta-bloqueadores têm efeitos cardioseletivos, atuam apenas em receptor beta-1. Outros são não seletivos, bloqueiam beta-1 e beta-2, assim como o propranolol. E ainda há aqueles que beta-bloqueiam com atividade simpático-mimética intrínseca. Embora os beta-bloqueadores sejam bem tolerados, sua eficácia para suprimir a despolarização ectópica ventricular é menor do que a dos bloqueadores de canal de sódio.
Há evidências robustas de que os beta-bloqueadores podem evitar infarto recorrente e morte súbita em pacientes que tenham se recuperado de infarto agudo do miocárdio. Por outro lado, o sotalol é um beta-bloqueador não seletivo também, bloqueia beta-1 e beta-2, que também prolonga o potencial de ação cardíaco, inibindo correntes de potássio. E o sotalol prolonga a duração do potencial de ação em todo o coração em um intervalo QT no eletrocardiograma. O sotalol diminui o automatismo, alentece a condução atrioventricular, prolonga a refratariedade no átrio ventricular, bloqueando o canal de potássio e também bloqueando receptores beta-1 adrenérgicos e beta-2 também. O esmolol, por outro lado, por ser um beta-bloqueador de ação curta, é mais utilizado como antiarrítmicos em casos de arritmia intraoperatória ou em outras arritmias agudas. Será abordado os antiarrítmicos de classe 3, que são os bloqueadores de canal de potássio. Esses fármacos prolongam os potenciais de ação por meio do bloqueio de canais de potássio no músculo cardíaco, embora a intensificação das correntes de influxo de sódio também possam causar esse prolongamento. O bloqueio dos canais de potássio cardíacos aumenta a duração do potencial de ação e reduz o automatismo normal. É importante ressaltar que a maior duração do potencial de ação, que manifesta no eletrocardiograma pelo aumento do intervalo QT, faz aumentar a refratariedade e deve, portanto, ser um modo eficaz de tratar o circuito de reentrada. A maioria dos bloqueadores de canal de potássio também interage com os receptores beta-adrenérgicos, a exemplo do sotalol, ou com outros canais, a exemplo da amiodarona. A amiodarona e o sotalol parecem ser pelo menos tão eficazes quanto os fármacos bloqueadores de canal de sódio, tanto em arritmias atriais quanto nas ventriculares. Há também bloqueadores de canal de potássio com pura ação prolongadora do potencial de ação, como a dofetilida e butilida. Os antiarrítmicos, bloqueadores de canal de potássio, são indicados no tratamento de arritmias supraventriculares em pacientes com cardiopatias estruturais, no tratamento de arritmia ventricular em pacientes também com cardiopatias estruturais e em pacientes com extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular resistente à lidocaína ou à procainamida. Iniciaremos esta classe com a amiodarona. A amiodarona exerce uma multiplicidade de efeitos farmacológicos. A amiodarona é um análogo estrutural do hormônio da tireoide e parte das suas ações antiarrítmicas e da sua toxicidade pode ser atribuível à interação com os receptores nucleares do hormônio da tireoide. A amiodarona é altamente lipofílica, concentra-se em muitos tecidos, sendo eliminada com extrema lentidão, consequentemente, os seus efeitos adversos podem ser de resolução muito lenta. Em resumo, os efeitos da amiodarona são mediados pelo bloqueio de canal de sódio, bloqueio de canal de cálcio e por seu efeito beta-bloqueador. A amiodarona também apresenta fracas ações antiadrenérgicas e fracas ações bloqueadoras de canal de cálcio. As consequências dessas ações incluem redução da frequência cardíaca e retardo da condução do nó atrioventricular. A amiodarona diminui a velocidade de condução pelo bloqueio do canal de sódio e por um efeito pouco compreendido sobre o acoplamento célula a célula, que pode ser especialmente importante em tecidos doentes. Durante o tratamento a longo prazo, são frequentes os prolongamentos do complexo QRS, dos intervalos PR-QT e bradicardia sinusal. A amiodarona prolonga a refratariedade em todos os tecidos cardíacos. O que contribui para esse efeito é o bloqueio de canal de sódio e também bloqueio de canal de potássio, além da inibição do acoplamento célula a célula. O amplo espectro de ações pode contribuir para a sua eficácia relativamente alta e para baixa incidência de torsades de pontes, apesar do prolongamento significativo do intervalo QT. Os efeitos adversos da amiodarona incluem a hipotensão decorrente da vasodilatação, a depressão do desempenho miocárdico são frequentes com a forma intravenosa da amiodarona, isso se deve em parte ao solvente utilizado na forma farmacêutica intravenosa. O efeito adverso mais sério durante o tratamento a longo prazo com a amiodarona é a fibrose pulmonar, que pode ser progressiva e letal. Outros efeitos adversos durante o tratamento a longo prazo incluem microdepósitos na córnea, disfunção hepática, sintomas neuromusculares, neuropatia periférica, fotossensibilidade, hipo ou hipertireoidismo. A toxicidade da amiodarona pode produzir bradicardia sintomática ou bloqueio cardíaco nos pacientes com doença pré-existente do nó atrioventricular ou do nó sinusal.
É possível ocorrer disfunção hepática e hepatite por hipersensibilidade durante o tratamento com amiodarona. E os exames de prova de função hepática devem ser monitorados. A amiodarona ela bloqueia a conversão periférica da tiroxina T4 em triiodotironina, que é o T3. Também é uma possível fonte de grandes quantidades de iodo inorgânico. A amiodarona pode causar hipo ou hipertireoidismo. A função tiroidiana deve ser avaliada antes de se iniciar o tratamento com a amiodarona, além de ser monitorada periodicamente. As indicações terapêuticas da amiodarona são várias, em virtude de seu amplo espectro de ação antiarrítmica. É muito utilizada em uma grande variedade de arritmias. A amiodarona está aprovada para uso oral e intravenoso no tratamento de arritmias ventriculares graves, taquicardia ventricular recorrente ou arritmias supraventriculares, como é o caso da fibrilação atrial, resistente a outros fármacos antiarrítmicos. A amiodarona oral também é eficaz para manter o ritmo sinusal em pacientes com fibrilação atrial. A forma intravenosa é indicada para a cessação imediata da taquicardia ou da fibrilação ventricular e tem benefício superior à lidocaína como tratamento de primeira linha para parada cardiorrespiratória fora do hospital. A amiodarona prolonga bastante a duração do potencial de ação e prolonga o intervalo QT no eletrocardiograma por meio do bloqueio das correntes de potássio. A duração do potencial de ação é prolongada de maneira uniforme em uma ampla faixa de frequências cardíacas. O uso terapêutico da amiodarona em doses baixas, 100 a 200 mg dia, são efetivas na manutenção do ritmo sinusal normal em pacientes com fibrilação atrial. E o medicamento é eficaz na prevenção da taquicardia ventricular recorrente. A amiodarona aumenta o limiar marcapasso e o de desfibrilação desses dispositivos e requerem, assim, redefinição desses parâmetros, desses dispositivos marcapassos e desfibriladores portáteis, porque podem ter os seus efeitos prejudicados pelo uso da amiodarona. No cinético, a biodisponibilidade da amiodarona é de cerca de 30% devido à má absorção oral. O metabolismo hepático da amiodarona produz como metabólito bioativo a desetilamildarona, que tem efeito farmacológico semelhante à amiodarona, que é o fármaco original. E o metabolismo hepático da amiodarona é atribuído à ação enzimática da isoforma CYP3A4. A dronedarona é um análogo estrutural da amiodarona, sem os átomos de iodo. É um derivado benzofurano não iodado da amiodarona. Essa molécula foi desenvolvida visando eliminar a ação do fármaco original sobre o metabolismo da tiroxina e objetivando modificar a meia-vida do fármaco. Comparando com a amiodarona, o tratamento com dronedarona está associado a menos efeitos adversos e também é significativamente menos eficaz na manutenção do ritmo sinusal. Do ponto de vista das suas indicações terapêuticas, a dronedarona restaura o ritmo sinusal em um pequeno percentual de pacientes com fibrilação atrial. A dronedarona reduz a morbidade e a mortalidade em pacientes com alto risco de fibrilação atrial. Também aumenta a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, o que é uma desvantagem da dronedarona e é contraindicada para esses pacientes que têm insuficiência cardíaca grave. A dronedarona tem uma advertência de tarja preta contra o seu uso na insuficiência cardíaca descompensada, aguda ou avançada. Do ponto de vista farmacocinético, a dronedarona tem meia-vida de 24 horas e pode ser administrada 2 vezes ao dia em uma dose fixa de 400 mg. A absorção da dronedarona aumenta 2 a 3 vezes quando é administrada junto com alimentos. A eliminação da dronedarona é principalmente não renal. Ela sofre metabolismo hepático pela ação da CYP3A4, assim como também a dronedarona pode inibir a própria CYP3A4 e, portanto, não deve ser administrada junto com outros fármacos que sejam inibidores potentes dessa CYP3A4. O sotalol é o beta-bloqueador de primeira geração não seletivo. Ele tem efeito beta-bloqueador, o que classifica ele como sendo um antiarrítmico de classe 2, mas também atua prolongando o potencial de ação devido ao seu efeito de bloquear canal de potássio, o que permite também classificar o sotalol em antiarrítmico de classe 3. O sotalol está aprovado para o tratamento de arritmias,
ventriculares com risco de vida e para manutenção do ritmo sinusal em pacientes com fibrilação atrial. Além disso, o sotalol está aprovado no tratamento de arritmias supraventriculares e ventriculares no grupo etário pediátrico. O sotalol também reduz o limiar para desfibrilação cardíaca. Do ponto de vista farmacocinético, o sotalol é bem absorvido por via oral, sua biodisponibilidade é quase 100% e sua excreção ocorre predominantemente pelos rins de forma inalterada, ou seja, não sofre metabolismo hepático, e sua meia-vida é de cerca de 12 horas. A dofetilida tem ação de prolongamento do potencial de ação devido ao seu efeito de bloquear, por ação dose-dependente, os canais de potássio. A dofetilida não produz bloqueio relevante de outros canais, nem de cálcio, nem de sódio. Assim, em razão de sua especificidade, a dofetilida quase não tem efeitos farmacológicos extracardíacos. A dofetilida tem menor efeito de prolongamento do potencial de ação em comparação aos demais bloqueadores de canal de potássio. Do ponto de vista das indicações terapêuticas, a dofetilida está aprovada para restaurar a manutenção do ritmo sinusal normal ou em pacientes com fibrilação atrial ou com flutter atrial. A dofetilida não afetou a mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca avançada ou convalescendo de infarto agudo do miocárdio. Do ponto de vista farmacocinético, a dofetilida tem biodisponibilidade de 100%. Esse fármaco é excretado na forma inalterada pelos rins, embora sofra pequeno metabolismo hepático. Em pacientes com insuficiência renal leve a moderada, é necessário reduzir as doses para minimizar o risco de torsades depois. A ibutilida, à semelhança da dofetilida, retarda a despolarização cardíaca por meio do bloqueio de canais de potássio. Do ponto de vista da cardiotoxicidade, o efeito colateral mais importante da ibutilida é o prolongamento do intervalo QT, o que pode precipitar torsades depois. Os pacientes requerem monitoramento contínuo do intervalo QT por cerca de 4 horas após a infusão da ibutilida ou até que o intervalo QT retorne ao valor basal do eletrocardiograma. Do ponto de vista das indicações terapêuticas, a ibutilida intravenosa é utilizada para a conversão rápida ou aguda do flutter atrial e da fibrilação atrial, com intervalo de tempo médio até a reversão de cerca de 20 minutos. A taxa de eficácia é mais alta em pacientes com flutter atrial. Do ponto de vista farmacocinético, após a administração intravenosa, a ibutilida é rapidamente eliminada via metabolismo hepático e a meia-vida média de eliminação é de cerca de 6 horas. Os metabólicos eles são excretados por via renal. Será abordado os antiarrítmicos de classe 4, que são os bloqueadores de canal de cálcio. Os efeitos eletrofisiológicos resultantes do bloqueio do canal de cálcio cardíaco ocorrem em tecidos nodais, mas não são todos os bloqueadores de canal de cálcio que têm efeito antiarrítmico. Isso porque os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, a exemplo do nifedipino, lodipino, nicardipino, felodipino e lecardipino, estes bloqueiam preferencialmente canais de cálcio do músculo liso vascular, das artérias e arteríolas principalmente. Logo, estes bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos não compartilham a eficácia antiarrítmica, mas podem, inclusive, precipitar arritmias devido à taquicardia reflexa, resultante da redução abrupta da pressão arterial devido aos seus efeitos vasodilatadores, arteriais principalmente. Clinicamente, os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, estes é que são utilizados como antiarrítmicos. E são eles o verapamil e o diltiazem. Esses bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos bloqueiam canais de cálcio das células cardíacas, os canais de cálcio ativados por voltagem do tipo L que estão lá no coração, nos cardiomiócitos. Esses fármacos, em geral, reduzem a frequência cardíaca, embora a hipotensão possa acontecer quando são administrados, porque os bloqueadores de canal de cálcio, os bloqueadores de canal de cálcio, verapamil e diltiazem,
reduzem a frequência cardíaca, embora a hipotensão pode acontecer também devido a um pouco de seu efeito vasodilatador. Além disso, os bloqueadores de canal de cálcio reduzem a frequência cardíaca, embora também possam causar hipotensão pela sua vasodilatação. Os bloqueadores de canal de cálcio, em geral, reduzem a frequência cardíaca, embora possam causar hipotensão devido à vasodilatação. E ao vasodilatarem, pode causar uma ativação simpática, reflexa e um pouco de taquicardia. Esses bloqueadores de canal de cálcio reduzem a velocidade de condução atrioventricular, ao bloquear canais de cálcio presentes também no tecido nodal, sobretudo. E com isso, esses bloqueadores de canal de cálcio, verapamil e diotiazem, eles prolongam o intervalo PR no eletrocardiograma. O bloqueio do nó atrioventricular e aumento do período refratário formam a base das ações antiarrítmicas dos bloqueadores de canal de cálcio, nas arritmias com circuito de reentrada, cujo circuito envolve o nó atrioventricular, como é o caso da taquicardia reentrante atrioventricular. Outra indicação dos bloqueadores de canal de cálcio utilizados no tratamento antiarrítmico é a redução da frequência ventricular no flutter ou na fibrilação atrial. O uso de verapamil ou diotiazem é aprovado para a conversão rápida da taquicardia supraventricular paroxística de volta para o ritmo sinusal e para o controle temporário da frequência ventricular rápida no flutter ou na fibrilação atrial. Diferentemente dos beta-bloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio, verapamil e diotiazem, não se mostram capazes de reduzir a mortalidade após infarto do miocárdio. Os antiarrítmicos bloqueadores de canal de cálcio são indicados para o controle da frequência ventricular em pacientes com flutter atrial ou no controle da frequência ventricular em pacientes com fibrilação atrial. Portanto, do ponto de vista do mecanismo de ação desses antiarrítmicos, bloqueadores de canal de cálcio, eles reduzem a frequência cardíaca, reduzem a velocidade de condução atrioventricular e aumentam o período refratário, mas não exercem ação na força de contração do miocárdio. Esses fármacos tratam bem as arritmias com circuito de reentrada, a exemplo da taquicardia reentrante atrioventricular. Os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínico, verapamil e diotiazem, têm como mecanismo de ação o bloqueio de canal de cálcio no sistema de condução elétrica do coração e, dessa forma, reduzem a frequência cardíaca, reduzem a velocidade de condução atrioventricular e aumentam o período refratário. Esses fármacos tratam bem as arritmias com circuito de reentrada, porque este circuito de reentrada envolve, sobretudo, no atrioventricular. Um exemplo dessa taquiarritmia é a taquicardia reentrante atrioventricular. Os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, diotiazem e verapamil, têm como indicações terapêuticas o tratamento de arritmia com circuito de reentrada. Também são indicados para reduzir a frequência ventricular no flutter ou na fibrilação atrial e também são indicados na cardioversão rápida da taquicardia supraventricular paroxística de volta para o ritmo sinusal normal. Inicialmente, iremos falar com detalhes do verapamil. O verapamil é o protótipo dos bloqueadores de canal de cálcio e foram introduzidos como primeiros agentes antianginosos. O verapamil bloqueia canal de cálcio do tipo L ativados e inativados, exerce efeito principalmente no nó atrioventricular e no nó sinusal. Com o verapamil, o tempo de condução e o período refratário efetivo do nó atrioventricular são prolongados nas concentrações terapêuticas utilizadas como antiarrítmicos. O verapamil retarda a condução do nó sinusal por meio de sua ação direta. Um detalhe é pelo fato de que o verapamil tem uma certa ação hipotensora que ocasionalmente resulta em um pequeno aumento reflexo da frequência do nó sinusal. O verapamil pode inibir as pós-despolarizações precoces e tardias, bloqueando as respostas lentas que se originam no tecido gravemente despolarizado. Os efeitos extracardíacos do verapamil são vasodilatação periférica, o que pode ser benéfico na hipertensão e em distúrbios vasoespásticos periféricos. Assim, o principal efeito colateral do uso intravenoso do verapamil é a hipotensão. Do ponto de vista da cardiotoxicidade, o verapamil tem efeitos cardiotóxicos que são dose dependentes. Em geral, são evitáveis.
Pode ocorrer hipotensão e fibrilação ventricular quando o verapamil é usado em pacientes com taquicardia ventricular, na qual os bloqueadores de canal de cálcio não são eficazes. E esses pacientes, muitas vezes, recebem o verapamil quando são erroneamente diagnosticados com taquicardia reentrante no átrio ventricular, quando, na verdade, poderia se tratar de uma taquicardia ventricular. A hipotensão pode ocorrer em pacientes que recebem outros vasodilatadores e em pacientes com disfunção ventricular esquerda. O verapamil pode exacerbar essa disfunção ventricular. Os efeitos extracardíacos, além da hipotensão, incluem constipação, edema periférico. No que concerne às indicações terapêuticas do verapamil, este fármaco é indicado nas arritmias, dentre as quais a taquicardia supraventricular, que é a principal indicação do verapamil. Na taquicardia supraventricular, a adenosina e o verapamil são preferidos em relação aos antigos tratamentos medicamentosos. O verapamil também pode reduzir a frequência ventricular na fibrilação e no flutter atriais para controle da frequência cardíaca. O verapamil apenas raramente reverte o flutter e fibrilação atriais para o ritmo sinusal. Deve-se contraindicar o uso de verapamil em pacientes com taquicardia ventricular sustentada, porque nestes pode provocar um colapso hemodinâmico. Do ponto de vista farmacocinético, a meia-vida do verapamil é de aproximadamente 4 a 7 horas. O verapamil é extremamente metabolizado pelo fígado e, após a administração oral, sua biodisponibilidade é de apenas 20%. Portanto, o verapamil deve ser administrado com cautela em pacientes que têm disfunção hepática. O diltiazem, assim como o verapamil, tem ação bloqueadora dos canais de cálcio do tipo L expressos no miocárdio. O diltiazem tem eficácia similar ao verapamil e no controle das arritmias supraventriculares, incluindo da frequência de fibrilação e do flutter atrial. E uma forma intravenosa do diltiazem é utilizada para controle de fibrilação atrial e raramente causa hipotensão ou bradiarritmias. O diltiazem também sofre intenso metabolismo hepático. O diltiazem, assim como o verapamil, atua como um bloqueador de canal de cálcio do tipo L expressos no coração e tem eficácia similar ao verapamil. Do ponto de vista da cardiotoxicidade, destaca-se a exacerbação da disfunção ventricular, também causa hipotensão e fibrilação ventricular quando usado em pacientes com taquicardia ventricular. Tem ação hipotensora também e pode causar essa vasodilatação periférica, que pode resultar no aumento reflexo de frequência cardíaca. O diltiazem tem como indicações terapêuticas a semelhança do verapamil em taquiarritmias supraventriculares, flutter ou fibrilação atrial, isquemia miocárdica em pacientes com angina pectoris, hipertensão e coronariopatia, assim como o verapamil, são indicações semelhantes. Do ponto de vista farmacocinético, o diltiazem tem meia-vida de 3 a 6 horas, sofre metabolismo hepático e, assim como o verapamil, tem metabólitos com ação bloqueadora de canal de cálcio. Neste momento, serão abordados outros antiarrítmicos, que não pertencem a qualquer uma daquelas 4 classes tratadas anteriormente. São eles a digoxina, adenosina, ivabradina, magnésio e potássio, e serão abordados nesta sequência. A digoxina. A digoxina é um glicosídeo digitálico que exerce efeitos inotrópicos positivos e é utilizado no tratamento de insuficiência cardíaca avançada. A ação inotrópica da digoxina consiste na inibição da bomba de membrana sódio-potássio ATPase, o que resulta em aumento dos níveis de cálcio intracelular, que também contribui para arritmias relacionadas à intoxicação por glicosídeos cardíacos, como é o caso da digoxina, devido ao aumento do automatismo. Além disso, a digoxina também exerce efeito parasimpático mimético, ou seja, efeito vagotônico, colinérgico, que resulta na inibição das correntes de cálcio no átrio ventricular, ativação de correntes de potássio, mediada por acetilcolina no átrio, no nó sinusal. Com isso, os principais efeitos eletrofisiológicos indiretos dos digitálicos, como a digoxina, são hiperpolarização, encurtamento do potencial de ação, aumento da refratariedade do nó átrio ventricular. Do ponto de vista da cardiotoxicidade, a digoxina tem um baixo índice terapêutico, assim como os glicosídeos, cuja intoxicação é um problema clínico comum. São efeitos potenciais: arritmias, náuseas, distúrbios de função cognitiva, visão borrada ou amarelada. Arritmias por digitálicos são observadas em concentrações séricas elevadas deste fármaco. Algumas arritmias são mais comuns por intoxicação por digitálico, como a digoxina. A exemplo da taquicardia atrial com bloqueio atrioventricular é clássica por intoxicação por digoxina.
Além disso, formas graves de intoxicação por digitais podem requerer tratamento específico. A bradicardia sinusal e o bloqueio atrioventricular frequentemente respondem à atropina intravenosa, mas o efeito é transitório. A digoxina tem algumas indicações terapêuticas, como a insuficiência cardíaca em estado avançado. Também é utilizada para cessar arritmias reentrantes envolvendo o nó atrioventricular e também tem utilidade no controle da resposta ventricular em pacientes com fibrilação atrial. Do ponto de vista farmacocinético, a digoxina é administrada por via oral e a principal via de eliminação é a excreção renal da droga. Como antídoto à intoxicação por digoxina, a atropina tem um efeito passageiro. Além disso, o magnésio já foi usado com sucesso em alguns casos de taquicardia induzida por digitálicos, mas atualmente qualquer intoxicação por digoxina deve ser tratada com um antídoto específico, que é um anticorpo Fab antidigoxina, o qual consiste em fragmentos Fab de anticorpos específicos contra a digoxina. O fragmento Fab é o fragmento de união do antígeno específico para reconhecer a digoxina e assim neutralizar os seus efeitos. A adenosina é um nucleosídeo natural encontrado em nosso organismo, administrado em bolos por via intravenosa, rapidamente para pôr fim imediatamente às arritmias supraventriculares reentrantes. A adenosina ela pode induzir hipotensão controlada durante alguns procedimentos cirúrgicos e no diagnóstico de doença de artérias coronárias, coronariopatias. Os efeitos da adenosina são mediados por suas interações com receptores específicos de adenosina, que são acoplados à proteína G. Dessa forma, a adenosina envolve a ativação de uma corrente retificadora de potássio para o interior da célula, e a adenosina ativa a corrente de potássio sensível à acetilcolina no átrio e no nó sinusal, bem como no nó atrioventricular, o que resulta no encurtamento do potencial de ação, hiperpolarização e alentecimento do automatismo normal do potencial de ação cardíaco. Além disso, a adenosina inibe os efeitos do aumento do AMP cíclico, reduzindo, desse modo, as correntes de cálcio e pode ser um antiarrítmico, aumentando a refratariedade do nó atrioventricular, inibindo pós-despolarizações tardias evocadas pela estimulação simpática. E qual a consequência disso? São a hiperpolarização acentuada e a supressão de potenciais de ação cálcio-dependentes. Quando a adenosina é administrada na forma de uma dose em bolos, a adenosina inibe diretamente a condução do nó atrioventricular e aumenta o período refratário desse nó atrioventricular, mas apresenta efeitos menores sobre o nó sinusal. Os efeitos extracardíacos da adenosina incluem rubor, falta de ar, dispneia, sensação de queimação ou de plenitude do tórax, além de poder causar e precipitar broncoespasmo, sendo contraindicados em pacientes asmáticos ou com doença pulmonar obstrutiva crônica. Atualmente, a adenosina é o fármaco preferencial para a conversão imediata da taquicardia supraventricular paroxística em ritmo sinusal em razão de sua alta eficácia e duração de ação muito curta. A adenosina também pode ser utilizada para provocar estresse farmacológico necessário ao exame de cintilografia miocárdica, quando existem contraindicações para teste ergométrico de rotina ou quando o paciente é incapaz de caminhar na esteira. A adenosina é menos eficaz na presença de bloqueadores de receptores da adenosina, a exemplo da teofilina ou da própria cafeína. Por outro lado, os efeitos da adenosina são potencializados por inibidores da captação de adenosina, como é o caso do fármaco dipiridamol. Quando usado com adenosina, potencializa os efeitos da adenosina. Além disso, é importante destacar que quando a adenosina é utilizada, ela provoca uma assistolia, ou seja, a ausência de todo e qualquer ritmo cardíaco de forma transitória, que é muito comum, embora dure habitualmente menos que 5 segundos e seja, de fato, o objetivo terapêutico ao uso da adenosina. Do ponto de vista farmacocinético, a adenosina tem uma meia-vida de menos de 10 segundos. Uma das vantagens do tratamento com adenosina é que os efeitos colaterais são de curta duração, pois o fármaco é transportado para o interior das células, onde sofre muito rapidamente uma reação de desaminação pela ação da enzima adenosina desaminase. A ivabradina é um bloqueador seletivo das correntes FANI. A corrente FANI é uma corrente de sódio que tem a função na atividade marca-passo e representa um alvo terapêutico interessante para o controle da frequência cardíaca. A ivabradina retarda a atividade marca-passo, reduzindo a despolarização nas células do nó sinusal.
Diferentemente de outros agentes redutores da frequência cardíaca, como os beta-bloqueadores, a ivabradina não afeta a contratilidade do miocárdio, nem a repolarização ventricular ou a condução intracardíaca. Nas concentrações terapêuticas de ivabradina, este fármaco não bloqueia completamente as correntes do tipo FANE, bloqueia parcialmente, consequentemente, a ivabradina ainda mantém o controle autonômico do ritmo marca-passo do nó sinusal. A ivabradina tem efeitos anti-anginosos e anti-isquêmicos, com benefícios em pacientes com doença arterial coronariana. Do ponto de vista da cardiotoxicidade, a ivabradina pode causar uma redução excessiva da frequência cardíaca, principalmente quando associado com outros fármacos que também diminuem a frequência cardíaca. Os efeitos extracardíacos da ivabradina incluem visão turva, dores de cabeça, sensação de tontura, náuseas, constipação e diarreia. O efeito mais importante da superdosagem da ivabradina, além da bradicardia prolongada, é a falta de ar e cansaço. Do ponto de vista das indicações terapêuticas, a ivabradina é uma alternativa terapêutica na redução da frequência cardíaca em pacientes com taquicardia sinusal inapropriada. A taquicardia sinusal inapropriada consiste em um distúrbio caracterizado por múltiplos sintomas como palpitações, tonturas, frequências cardíacas altas. Outra opção para tratar essa condição inclui beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio não hidropiridínicos, como diltiazem ou verapamil. A ivabradina também tem indicação no tratamento da insuficiência cardíaca compensada e no tratamento da angina pectoris estável, por reduzir a frequência cardíaca. Do ponto de vista farmacocinético, a ivabradina tem uma ótima absorção por via oral, o metabolismo hepático e entérico é mediado pela isoforma CYP3A4 e a excreção desse fármaco é por via urinária e fecal. As principais contraindicações da ivabradina são a insuficiência cardíaca descompensada, a hipotensão arterial, doença do nó sinusal, bloqueios sinoatriais, bloqueios atrioventriculares totais, pacientes dependentes de marca-passo, com doença hepática grave, além de associação com inibidores da isoforma CYP3A4. Todas essas são contraindicações ao uso da ivabradina. O magnésio, administrado na forma de sulfato de magnésio, tem eficácia na prevenção de episódios recorrentes de torsades de Points, mesmo que a concentração sérica do magnésio endógeno esteja normal. O magnésio é originalmente empregado em pacientes com arritmia induzida por digitálicos que estavam com hipomagnesemia. No entanto, a infusão de magnésio mostrou ter efeitos antiarrítmicos em alguns pacientes com níveis séricos normais de magnésio. Os mecanismos do efeito antiarrítmico do magnésio não são tão bem conhecidos, porém, sabe-se que o magnésio influencia a bomba sódio-potássio ATPase, influencia os canais de sódio, determinados canais de potássio e canais de cálcio. As indicações terapêuticas do sulfato de magnésio são pacientes com arritmias induzida por digitálicos quando houver hipomagnesemia, em alguns pacientes com torsades de Points, mesmo quando o magnésio sérico estiver normal. Apesar disso, a compreensão plena da ação e das indicações do sulfato de magnésio como fármaco antiarrítmico ainda aguarda maiores pesquisas. Por fim, o potássio. A relevância das concentrações dos íons de potássio dentro e fora da membrana da célula cardíaca já foi discutida na fisiologia da condução do potencial elétrico cardíaco. Os efeitos do aumento do potássio sérico podem ser resumidos como ação despolarizante do potencial de repouso, ação estabilizadora do potencial de membrana, sendo esta última ação estabilizadora do potencial de membrana causada por aumento da permeabilidade ao potássio, lá nos cardiomiócitos, nas células cardíacas. A hipopotassemia resulta em aumento do risco de pós-despolarizações precoces e tardias e ainda atividade marca-passo ectópica, em especial na presença de fármacos como digitálicos. A hiperpotassemia deprime os marcapassos ectópicos. Há necessidade de hiperpotassemia grave, por exemplo, para suprimir o nó sinusal. E, além disso, a hiperpotassemia retarda a condução do potencial elétrico cardíaco. A hiperpotassemia pode causar fibrilação ventricular ou mesmo a sistolia, que são quadros de arritmias gravíssimos que são comparados à cardiorrespiratória. Como o potássio, tanto insuficiente como em excesso, é potencialmente arritmogênico, a terapia vai no sentido da normalização dos gradientes de potássio e das reservas de potássio no nosso organismo. Conforme vimos, pelo fato de tanto a hipercalemia quanto a hipocalemia
desencadearem quadros de arritmia potencialmente fatais, é importante conhecermos as repercussões desse distúrbio eletrolítico no eletrocardiograma. Define-se hipercalemia como a concentração sérica de potássio maior do que 5,5 miliequimolares por litro, sendo que o intervalo de normalidade do potássio deve estar entre 3,5 e 5,5. No eletrocardiograma, a hipercalemia aumenta a amplitude da onda T, deixando-a apiculada. Além disso, provoca também achatamento da onda P, deixando a onda P aplanada, achatada. Além disso, a hipercalemia prolonga o intervalo QT e, além disso, prolonga o intervalo PR. Em seguida, com níveis maiores de potássio, acima do limite máximo fisiológico, ocorre o prolongamento do intervalo QRS. O complexo QRS se torna alargado. Na sequência, o traçado do eletrocardiograma evolui para a formação de uma onda que tem um aspecto sinusoidal. Por fim, o paciente pode evoluir para a fibrilação ventricular ou mesmo a sistolia. Dois quadros de arritmias gravíssimos, com potenciais riscos à vida. O tratamento para hipercalemia ou hiperpotassemia consiste em administração de insulina, que ativa a bomba sódio-potássio, e geralmente utiliza-se dose de 10 unidades de insulina, 10 unidades internacionais de insulina regular. Administra-se a insulina juntamente com glicose endovenosa, 25 ou 50 gramas de glicose. E o motivo da infusão conjunta de glicose com a insulina seria para compensar a hipoglicemia causada pela administração da própria insulina. Em pacientes com glicemia capilar maior que 250 mg por decilitro, a administração de glicose pode ser desnecessária. Então, essa combinação da insulina com a glicose é o que chamamos de solução polarizante. Quando o paciente tem uma hipercalemia, o que mais nos preocupamos é com as arritmias cardíacas que esse paciente poderá apresentar. Então, é de fundamental importância também administrar uma solução estabilizadora de membrana, que é o gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio a 10%, 10 ml, mais solução glicosada a 5%, 100 ml por via endovenosa. A função do gluconato de cálcio ou do cloreto de cálcio é estabilizar a membrana dos cardiomiócitos. O início de ação é de cerca de 2 a 3 minutos. O racional disso é que o aumento de cálcio sérico diminui a cardiotoxicidade pelo aumento dos níveis séricos de potássio. Por outro lado, a hipocalemia, também chamada de hipopotassemia, corresponde à situação em que as concentrações séricas de potássio ficam abaixo de 3,5 miliequimolar por litro. A onda U é uma pequena deflexão observada no eletrocardiograma que sucede à onda T, aqui indicada. Essa deflexão, chamada de onda U, é observada na hipocalemia normalmente nas derivações V4 e V6. A hipocalemia no eletrocardiograma produz alterações características, com a depressão do segmento ST, diminuição da amplitude da onda T e aumento da amplitude da onda U, que sucede à onda T no traçado do eletrocardiograma. Além disso, pode-se observar o prolongamento do intervalo QT. O intervalo PR também pode se prolongar e a onda P pode se alargar. Em caso de hipocalemia severa, podemos observar o QRS alargando e o infradesnivelamento do segmento ST muito marcantes. As arritmias associadas à hipocalemia incluem extrasístoles atriais, ventriculares, bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular, taquicardia ventricular. E o tratamento consiste em tratar a doença de base, que é causadora da hipocalemia, ou do fármaco que esteja causando a hipocalemia, como alguns diuréticos, e administrar, ou seja, repor potássio. A reposição de potássio por via oral e também pode ser feita a reposição de potássio por via intravenosa para hipopotassemia ou hipocalemia grave. Estas são as referências principais utilizadas para desenvolver esta apresentação. Todas elas são referências bibliográficas. As principais referências
das bases da farmacologia. Todas elas estão à disposição para posterior aprofundamento deste assunto, de grande relevância à prática clínica médica. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder mais nenhuma das publicações que são aqui postadas. Além disso, segue lá o Instagram Farmacologia HD. Lá são postados conteúdos de grande relevância à farmacologia básica e clínica. Muito obrigado e excelentes estudos. Até a próxima!